Ok, nós vamos falar sobre funções de várias variáveis. Esse é o nosso último assunto. É assim, até agora, todas as funções que a gente trabalhava eram funções de uma variável. Eram aquelas funções assim, y igual a f de x, né? Então, y dependia de uma variável apenas, né? Por exemplo, y igual a x2 menos 3x, pronto. O valor de y dependia apenas do valor de x. O valor de y dependia de uma única variável. Agora, em muitas situações, o valor de alguma coisa pode depender de muitas variáveis. Por exemplo, eu posso ter funções de duas variáveis. Seriam funções assim, tipo, z depende de x e de y. Z igual a f de x, y. Por exemplo, z igual a x2 mais y2 menos 3. Repara, o valor de z depende de x e depende também de y. Né? Olha uma outra aqui. Z igual a e elevado a x mais 3y mais x2 vezes y. Pronto. Olha aí. Mesma coisa. Z depende tanto de x quanto de y. Essas duas variáveis, x e y, influenciam no valor de z. E por aí vai. Podemos ter 3, 4, muitas variáveis. Ó, olha aqui. No caso de 3 variáveis, eu podia escrever assim. O valor de w depende de x, y, z. Eu leria assim. W é igual a f de x, y, z. Um exemplo. Qualquer coisa. W igual a ln de x mais 2 vezes y vezes z ao cubo. Mais 10. Pronto. Está aí. Olha só. Aqui W depende de x, y e z. Tá? Bom, alguns exemplos, assim, mais ligados à prática. Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui nos slides. Cadê? Ainda está aqui, né? Mas eu troco agora. Espera lá. Só um segundo. O slide vai trocar. Pronto. Olha aí. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, uma função de produção. Vocês sabem o que é isso? Olha essa função aí. P de xy igual a x2 mais 4xy mais 3y2. Funções de produção são funções que indicam uma quantidade produzida em alguma linha de produção. No caso aí, olha só, P de xy, a produção, né, é o número de unidades de um bem produzidas diariamente em uma fábrica, quando estão disponíveis X operários e Y máquinas. Então, é bem óbvio, né, que essa produção depende de duas variáveis, pelo menos, né? Depende do número de operários e do número de máquinas, né? Claro. A gente podia até perguntar assim, qual o número de unidades produzidas em um dia em que 20 operários estão trabalhando e 6 máquinas estão operando? Quanto vai dar isso? Alguém calcula aí? Olha, 20 operários é x igual a 20, né? 6 máquinas é y igual a 6. Então, o que se quer calcular é o P de 20 e 6, né? 20,6, né?
quanto vai dar? É só substituir lá na equação. 20 ao quadrado, mais 4 vezes 20 vezes 6, mais 3 vezes 6 ao quadrado. Ó, nas minhas contas, deu isso aí, 988 unidades. Tá? Isso é um exemplo bem típico, assim, bem prático, né? De uma função de duas variáveis. Ok? Olha um outro exemplo agora. Uma função de custo conjunto. O que é isso? Olha, vai ser uma função assim. C de xy igual a 20x vezes o ln de 10 mais 2y mais 1000. O que eu quero dizer com custo conjunto? É porque duas coisas estão sendo produzidas. Então, vai ter um custo conjunto de produção desses dois objetos. Olha lá. Custo total para produzir X unidades de um produto A e Y unidades de um produto B. Por exemplo, podia ser essa função, a função de custo conjunto para produzir A e B. Aí podíamos perguntar, qual o custo para produzir 100 unidades do produto A e 20 unidades do produto B? Quanto é que vai dar? 100 unidades de A é X, né? 20 unidades de B é Y. Então, estamos perguntando o custo C de 100,20, né? Claro? É só substituir lá, na expressão da função. Onde tiver X, põe 100, onde tiver Y, põe 20. Olha lá. 20 vezes 100 já deu 2.000, 2.000, ln de 50 mais 1.000. Está vendo? Foi só fazer y igual a 20, deu ln de 50, x igual a 100, deu aquele 2.000 ali. Na calculadora, isso dá aproximadamente esse valor aí, 8.824,04. Está aí. Ó, tem mais uma pergunta aí. Qual o custo fixo nessa linha de produção aí, de A e B? 1.000, exato. É o custo quando não está produzindo nada. Pode ser calculado assim, é C de 0, 0, né? Vai dar 1.000, é o que sobra ali, né? Tá? Quando a produção para totalmente, é o custo que permanece. Ok? Bom, aí vem o assunto derivadas parciais, e para isso, nós vamos voltar aqui para o quadro. Deixa eu achar aqui o zoom. Espera aí. Tem que mudar a câmera aqui. Só um minuto. Pronto, está aqui. Olha lá, eu vou tirar essa conversa que a gente teve antes, né? Para falar um pouco sobre a tal das tais das derivadas parciais. Vamos ver o que é isso. É o conceito de derivada trazido para aqui, para o universo das funções de várias variáveis. Olha só, vamos imaginar aqui uma função de duas variáveis. Vamos ver uns exemplos aqui, né? A gente vai falar sobre derivadas parciais. Olha lá, imagina, vamos nos exemplos, né? É mais tranquilo. Imagina que eu tenho z igual a x2 mais 3y mais 10. Z é uma função de x e y, né? Então, eu posso calcular a derivada de z com relação a x, posso calcular a derivada de z com relação a y. Repara que eu escrevi um D todo arredondado aqui, né? É assim mesmo, isso aqui, esse símbolo se chama del. Se eu tivesse uma função de uma variável apenas, imagina assim, z igual a x2 mais 3x mais 10. Imagina, lá a derivada z', se vocês lembram de matemática 1, pode ser escrita assim, dz dx, ou dz sobre dx. Hã? Aqui se escreve
para indicar que a tal da derivada parcial se escreve com esse D todo arredondado, é um símbolo chamado del. Esse D parece a letra grega, delta, mas não é não, hein? Delta é outra coisa. Esse aqui é o del, tá? Olha lá. E como é que vai calcular isso? É muito simples. Quando eu estou derivando com relação a uma certa variável, aqui no caso, com relação a x, eu imagino que todas as outras variáveis são fixas, são constantes. E aí, derivo novamente. Ó, derivando com relação a x, derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 3y, estou derivando com relação a x. Então, considero aqui que y é uma constante. Vou considerar y constante. Então, derivada da constante, 0. Mais derivada de outra constante, 0. Resposta, 2x. É sempre assim. Ó, agora eu vou derivar com relação a y. Então, eu vou imaginar que as outras variáveis estão fixas. As outras, no caso, é o x somente, né? Então, olha lá. Derivada de x ao quadrado com relação à variável y. 0. Porque se eu estou derivando com relação a y, considero x constante. Mais, agora, derivada de 3y, 3. Derivada de 10, 0. Resposta, 3. Viu? É fácil a dessa. É a derivada normal, igualzinha às do Matemática 1. Tem um monte de variáveis, mas quando você está derivando com relação a uma das variáveis, as outras são consideradas fixas, constantes. Aí é a derivação padrão, igual que vocês já sabem fazer. Vamos ver um outro exemplo. Vou imaginar aqui uma função f de x, y, z. Pronto, uma função de 3 variáveis. Digamos que seja x2 mais 3... 3y já ficou igual a outra, né? Vamos botar aqui. Mais y ao cubo, mais 5z, mais xy. Vamos ver o que acontece aí? Vou apagar o anterior, tá? Olha lá. Ó, vamos derivar essa função com relação a x. Isso aqui, eu posso ler exatamente como eu falei, derivada de f com relação a x. Posso ler assim também, del f sobre del x. Tá. Alguns leem df sobre dx, mas não é muito correto, porque aqui não é o d, né? Aqui é o del, justamente para chamar a atenção que nós estamos fazendo a tal da derivada parcial, não é a derivada comum do Matemática 1, né? Derivada comum das funções de uma variável. Olha só. Então, vamos lá. Estou derivando com relação a x. Derivada de x2, 2x. E a derivada de y3, quanto vai ser? Mais quanto? Derivando com relação a x, considero y constante. Então, 0, como disseram, 0. Mais... E a derivada de 5z, quanto vai dar? Tem a risca? Estou derivando... 0 também, né? Oi? 0 também. 0 também. Estou derivando com relação a x. Então, todas as outras variáveis, sejam elas quantas forem, se tiver 200 variáveis, e todas as outras 199, né? Tem 200 variáveis, eu estou derivando com relação a x. Nessa hora, todas as outras 199 variáveis são consideradas constantes. Então, olha só, derivando aqui com relação a x, considero z uma constante. Derivada de constante é 0. Mais... E a derivada de xy? Quanto vai dar? Quem me diria, hein? Bom. Não. Repara, ali, xy, x vezes y, onde eu considero y uma constante.
É a mesma coisa se eu estivesse derivando kx, ou, sei lá, 7x, uma constante vezes x, uma constante vezes x. HY. Isso, exato. Se eu derivar 7x, a derivada é 7. Se eu derivar kx, a derivada é k. Se eu derivar x vezes essa constante aqui, a derivada sobra só a constante, y. Viram lá? Então, o resultado é 2x mais y. Viu? Vamos lá. E a derivada de f com relação a y? Um minutinho para vocês fazerem aí. Vai lá, pessoal. Faz aí, daqui a pouco eu faço. Então, fizeram aí? Me avisa aí quando acabar. Derivando com relação a y. As outras variáveis x e z serão consideradas constantes. Ó, qual é a derivada de x2 com relação a y? Zero. E a de y3 com relação a y? Aí é uma derivada normal. Y é a variável 3y ao quadrado. 13y ao quadrado, exatamente. E a derivada do 5z com relação a y? Zero. Zero. Porque se eu estou derivando com relação a y, isso aqui é constante, considerado constante. Zero. E a derivada do xy vai dar quanto? X. X, exatamente. Porque esse é uma constante. Eu estou derivando uma coisa assim, uma constante vezes y, como se fosse 5y. Derivada de 5y é 5. Derivada de ky, onde y é a variável, né? É k. Derivada da constante vezes y é a constante x. Tá? Olha lá. Então, deu 13y2 mais x. Ou x mais 3y2. Tá? Falta uma, né? Já que são três variáveis, podemos também calcular a derivada de f com relação a z. Isso vai dar quanto? Para vocês, hein? Faz aí. Vai ser rápido. Essa é para fazer rapidinho, hein, gente? Estou derivando com Essa é relação... 5, não, professor? Quanto? Quanto você falou? 5. 5, exato. Derivando com relação a z. Então, x e y são consideradas constantes. Derivada de x ao quadrado, derivada da constante, zero. Derivada de y ao cubo, derivando constante, zero. Derivada de 5z, 5. Derivada dessa constante aqui, zero. Pronto. Viu como é fácil? 5. Aí. Viu lá? Vamos bolar umas outras aqui. Ó. Voltar para uma função de duas variáveis. Olha lá. Digamos que fosse
x2y mais 3xy ao cubo. Pronto. E agora, hein, gente? Com vocês, derivada com relação a x, derivada com relação a y, dessa daí. Vê lá quanto vai dar. Faz aí. Olha lá. Derivando com relação a x. Tem que derivar isso aqui. É x ao quadrado vezes uma constante. Ó, vamos pensar. Se fosse 10x ao quadrado, uma constante vezes x ao quadrado, a derivada é 10 vezes 2x, né? 20x, não é? Se fosse k vezes x ao quadrado, é k vezes 2x, né? Ou seja, 2kx. Não é assim? Então, aqui é x2 vezes uma constante. A derivada é 2x vezes a constante. Igual 10x2, kx2. Tá? Qualquer dúvida, é só substituir aquela letra que está constante por um número. Aí fica mais claro de enxergar, né? Mas, quanto é que dá a derivada do 3xy3 com relação a x? Quanto? 3y. Isso mesmo. Porque é constante, constante. Então, quando você deriva constante vezes x, o resultado, derivado de x é 1, sobra a constante. Então, aqui é tudo constante. É como se eu tivesse escrito assim, 3y3 vezes x, né? K vezes x. Resultado, derivou, vai dar K. 3y3. Viu? Agora calcula essa aqui, a derivada com relação a y. Vamos lá. Então, agora a variável é y. Del f sobre del y. Derivada de f com relação a y. Então, constante vezes y. Derivada constante. É como se eu estivesse derivando 7y. Derivada vai dar 7. Né? Mais essa constante vezes y3 vai dar a constante vezes 3y2. Né? É como se eu estivesse derivando
20y3. Quanto dá essa derivada? 20 vezes 3y2, não é assim? A gente faz. Daí a gente já faz automático e diz que vai dar 60y2. Né? Então, aqui é a mesma coisa, é a constante vezes 3y2. Ó, x ao quadrado mais 9xy ao quadrado. Pronto. Está aí. Viu? Tá fácil isso, gente? E que tá, hein? Alguma pergunta aí nesse momento? Ó, vamos fazer mais uns exemplozinhos. Digamos que fosse assim. E elevado a 2x vezes o ln de y. E agora, hein? Para vocês aí, qual é a derivada da função com relação a x? Qual é a derivada da função com relação a y? Vai, um minutinho para vocês fazerem. Então, repara, por exemplo, aqui nessa derivada aqui, você está derivando uma constante vezes uma função. É algo assim. Constante vezes função. Qual é a derivada de uma constante vezes uma função? A regra mais simples é a constante vezes a derivada da função. Então, é só aplicar essa ideia ali. Não precisa aplicar a regra de produto. Olha lá. Derivando com relação a x. Aqui tem uma função que está multiplicada por uma constante. Então, a derivada é a constante vezes a derivada da função. A derivada de e elevado a u, onde u é uma função aí qualquer, é e elevado a u vezes u'. Não era assim? Então, a derivada de e elevado a 2x é elevado a 2x vezes 2. É elevado a u'. Então, função vezes constante, derivada, é a constante vezes a derivada da função. Viu lá? Está pronto. Está uma arrumadinha, né? Fica estranho esse 2 aí no meio, né? Então, a gente inverte a ordem dos fatores. Olha lá. Eu boto 2 lá no início. 2 é elevado a 2x vezes ln de y. Pronto, está arrumadinho. Viu lá? Agora eu vou deixar essa para você. Agora, faz aí, pessoal. Quanto é que vai dar isso?
Olha lá. Derivando com relação a y. Isso aqui é constante. Porque x é constante, então é elevado a uma constante, é constante. Então, é uma constante vezes uma função. É aquilo lá. Derivada de uma constante vezes uma função. É a constante vezes a derivada da função. ln de y é a variável. Derivada de ln de y, 1 sobre y. Pronto. Pode até juntar, né? Multiplicar ali o numerador, vezes 1. Pronto. Está aí. Viu? Fácil? Fácil. Bem fácil. Mais umazinha. Bem parecido. Só vou fazer uma modificação aqui. Vou escrever E elevado a x vezes y. Faz aí, pessoal, para vocês. Ó, só lembrar. Derivada de E elevado a... Professor, Ah, a primeira vai dar xy vezes y? sim, exato. Perfeito. Você deve lembrar, né, que a derivada de E elevado a U é aquilo que eu tinha escrito aqui, né? Sempre E elevado a U vezes U', né? Então, e a segunda vai dar quanto? A derivada com relação a y. Mesma coisa, só que ao contrário. Isso, mesma coisa ao contrário, exatamente. Tá certo. Olha lá. Derivada de E elevado a uma função. É E elevado à função, E elevado a U, vezes a derivada da função. A derivada é com relação, que a gente está fazendo, é com relação a x. Derivada disso aqui com relação a x. Então, y é uma constante. Eu estou derivando kx. A derivada vai dar k. A constante aqui é y. A derivada de xy vai dar a constante y. Então, o linha aqui é y. Né? Arrumando, posso escrever y é elevado a xy. Pronto. Né? E a outra é a mesma ideia. É elevado a u. Derivada. É elevado a u vezes a derivada do u. Nós estamos fazendo derivada com relação a y. Então, é a derivada disso aqui com relação a y. É uma constante vezes y. A derivada vai dar a constante. Né? É como se estivesse derivando 3y. A derivada é 3. Se y for a variável, né? Pronto. Só arrumando aqui, x é elevado a xy. Viram? Tá. Vamos ver uns exemplos aqui. Naquele esquema que nós estávamos vendo. Deixa eu mudar aqui. Aqui. Derivadas parciais, né? Que nós estamos falando agora. Vou voltar naqueles dois exemplos que a gente viu no início, né? Um deles era esse aqui, da função de produção. Lembra dela? Lembra? Tinha a produção, o número de unidades produzidas diariamente em uma fábrica com X operários e Y máquinas. Então, a derivada, posso calcular as derivadas parciais dessa função, com relação a x, né, com relação
e com relação a y. Aqui, como é uma função de produção, às vezes se usa um nome mais pomposo para as derivadas parciais. Em vez de falar simplesmente derivada parcial de P com relação a x, às vezes pode vir escrito assim, quer ver? Qual a produtividade marginal com relação a x? Também se fala, qual a produtividade marginal do trabalho? É a derivada, marginal é derivada, né? É a derivada da função produção com relação a x, né? Ou, que é a mesma coisa, com relação à variável que está representando o trabalho, né? Que no caso, os operários. Tá? Então, isso aqui, com esse título tão formal, né? Na verdade, é a derivada de P com relação a x. Está perguntando também a outra. A produtividade marginal com relação a y. Também se fala produtividade marginal da maquinaria. A gente usa essas duas formas, né? Agora, é simplesmente o quê? A primeira delas, produtividade marginal do trabalho, é a derivada de P com relação a x. Quanto é que vai dar? Derivada parcial com relação a x é fácil ali, né, de derivar, né? Vê se vocês concordam que vai dar 2x, opa, pulei, está dando probleminha ali, 2x mais 4y. Está vendo? Certo? E a outra, né, a produtividade marginal com relação a y, né, ou a produtividade marginal da maquinaria, é a derivada de P com relação a y. E aí vai dar simplesmente 4x mais 6y. Vocês concordam com esses resultados? Tá? Aí, num exemplo. Eu concordo, professor, mas deixa só um minutinho para eu tirar um print. Tá, tudo bem. Tira aí. Posso seguir? Olha o outro. Pode. Obrigado. Olha o outro exemplo. Aquele exemplo da função de custo conjunto, lembra dela? C de xy era o custo para produzir x unidades de um produto A e y unidades de um produto B. Então, aqui eu posso falar em custo marginal com relação a x e custo marginal com relação a y. É a derivada. Marginal é aquela história, é a derivada do custo com relação ao x e outra derivada da função custo com relação a y. Então, com relação a x, olha lá, derivada do custo com relação a x. É só derivar ali. Repara, 20x vezes uma constante, né? 20x, ln, blá, 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 é 20x vezes uma constante. Então, é 20 vezes a constante. Está vendo? Mais a derivada do 1000, que é zero, né? Então, fica isso aí. 20 ln de 10 mais 2y. A outra derivada. Derivada do custo com relação a y. Custo marginal com relação a y, né? É só derivar ali com relação a y. Quanto é que vai dar? Observa, né? 20x agora é constante. A variável está ali no ln, né? Ali dentro do ln, o y. Então, vai dar a constante 20x vezes a derivada do ln. ln de u, derivada u' sobre u. Está vendo? Mais a derivada do 1000, que é zero. Viu lá? Pode multiplicar
vai dar 40x sobre 10 mais 2y. Claro? Bom, vamos voltar aqui para o quadro para a gente falar sobre isso agora, sobre a ideia da taxa de variação, tanto para uma como para várias variáveis. Vamos lá, cadê? Pronto, voltando aqui para o quadro, deixa eu tirar isso daí. Bom, como é que vai ser? É assim. Imagina lá, no caso de uma variável. Você tem y igual a f de x. Aí, lá no Matemática 1, né, fala-se que y', né, ou f' de x é a taxa de variação de y com relação a x. Agora, o que significa isso, né? A função y, né, da variável dependente y, com relação a x. Olha lá. Qual é a ideia? É assim. Se f de x fosse uma população de uma cidade, então, se f de t representa a população de uma cidade em cada ano t, aí tinha lá uma expressão que ia indicar população da cidade a cada ano t. Podia ser no início do ano, né? Porque a população vai mudando ao longo do ano. Poderia ser população da cidade, de uma cidade aí qualquer, da cidade X, em 01 do 01 do ano T. 1º de janeiro. Pronto, faz de conta. Tem uma expressão lá, T2 mais 500T menos mais 2.000, sei lá, uma expressão imensa lá. Se você derivar, isso representa a taxa de variação da população com relação ao tempo, com relação ao passar dos anos. Então, digamos, sei lá, f' de 2018 desce lá para essa cidade 3.000. Ó, T estava relacionado com o dia 1 do 1 do ano T. Então, quando eu escrevo essa taxa aqui, eu estou querendo dizer, essa é a taxa de variação da população da cidade em 1º de janeiro de 2018. Então, digamos que fosse 3.000 novas pessoas por ano. Tá? Olha lá, vou escrever assim. 3.000 habitantes por ano. Isso é a taxa de variação. Ó, taxa positiva quer dizer que a população está crescendo. Que F, né, que era a população, tá? Se ele tem taxa positiva, é porque ele está aumentando. Então, a população está crescendo a essa taxa. 3.000 novos habitantes por ano. Essa era a taxa naquele dia, 1º de janeiro de 2018. Né? FT, o T que entra aqui está sempre relacionado dia 1, dia 1º, né, de janeiro do ano T. Se entra T aqui, esse T se refere ao que está na situação 1º de janeiro do ano T. Então, a f' desse
T aqui, né, de 2018, era a população, era F', aí já não é mais só a população, é a taxa de variação da população da tal cidade nesse dia, nesse ano. Tá? Então, é bastante razoável compreender isso. Está aumentando a uma taxa de 3.000 novos habitantes por ano. Agora, cuidado. Essa era a taxa nesse dia, era a rapidez com que a população estava crescendo nesse dia. A pessoa podia achar de dizer assim, nesse ano, então a população, nesse ano de 2018, a população vai crescer 3.000 habitantes? Não sei. Por quê? Porque essa era a taxa nesse dia, no início do ano. Pode ser que ao longo do ano essa taxa se modifique. Então, se eu fizer dia 1º de janeiro, conhecendo essa taxa, eu posso fazer uma previsão para o ano. Esse ano a população deve aumentar de 3.000 habitantes. Mas isso aí, na verdade, é uma previsão aproximada, porque essa taxa provavelmente vai mudar ao longo do ano. Quem disse que essa taxa vai ficar fixa, estacionada, durante todo o ano de 2018? Esta era a rapidez com que a população estava crescendo nesse dia. Daqui a um mês, talvez tenha aumentado um pouquinho ou diminuído um pouquinho. Daqui a 6 meses, pode ser que tenha aumentado mais ainda. Então, no final do ano, essa previsão inicial acaba não se verificando. Provavelmente dá algo perto disso, mas dificilmente vai dar exatamente isso, porque a taxa deve ir mudando ao longo do ano. Tá? Então, uma taxa, num determinado momento, ela te permite fazer uma previsão, mas é uma previsão, em geral, aproximada, porque essas taxas devem variar. Se a taxa se manter constante o ano inteiro, aí a previsão vai ser exata. Se essa taxa não variar dia nenhum, ela permanecer a mesma durante todo o ano de 2018, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, a taxa é sempre essa, está crescendo 3.000 habitantes por ano. Então, se no início do ano eu fizer essa projeção que a população vai aumentar 3.000 pessoas, de 3.000 habitantes, 3.000 pessoas, essa previsão vai se confirmar exatamente ao final do ano, porque a taxa permaneceu constante. Mas, muitas vezes, a taxa é variável. A taxa é a derivada. Quando você deriva, dificilmente, às vezes dá, mas dificilmente... Não, pera, deixa aqui, aqui era a função, um troço doido lá. Dificilmente você deriva e dá uma constante. 3.000. Deu constante. Aí, fim. No nosso caso, nós estamos imaginando que deu 3.000 aqui, em 1º de janeiro de 2018. T representa sempre isso, dia 1/1 do ano T. Tá? Então, aqui, provavelmente não vai se manter, não. Tá? Provavelmente não vai ser constante. Às vezes, a derivada é constante. Há problemas onde a derivada é constante. Aí, qualquer previsão que você faz a partir dessa taxa é perfeita. Mas, como na maioria das vezes as taxas são variáveis, as coisas não estão variando assim exatamente durante longos períodos. Então, essas previsões são aproximadas. Quer ver? Eu vou escrever isso aí de uma outra maneira, talvez mais familiar. Olha só. Vou escrever a mesma coisa de outra maneira. Imagina que F' de T, F de T é a população da cidade em 1º de janeiro de 2018. F' de T é a taxa com que a população da cidade está crescendo em 1º de janeiro do ano T. Né? Aqui é a população em 1º de janeiro do ano T. Aqui é a taxa de variação da população em 1º de janeiro do ano T. Então, eu posso dizer o seguinte,
em 1º de janeiro do ano T mais 1, daqui a um ano, né? A partir daqui, passou um ano. Chegamos nesse momento aqui. Tá? A população deve ter aumentado de algo parecido com essa taxa. Né? Então, olha só. Eu posso dizer que f de t mais 1 menos f de t, repara, isso é a população 1º de janeiro do ano T mais 1. População 1º de janeiro do ano T. Isso é quanto aumentou essa subtração, vai me dar exatamente o quanto aumentou a população da cidade. Isso deve ser aproximadamente aquela previsão que eu fiz aqui, em 1º de janeiro do ano T, que dava a taxa com que a população da cidade estava crescendo. Como essa taxa, em geral, não é constante, essa previsão não acontecia exatamente. Ela pode acontecer aproximadamente, mas exatamente vai ser muito difícil, porque essa taxa varia ao longo do ano. Então, quando eu vou ver o quanto aumentou a população em um ano, que seria a população no próximo ano, no 1º de janeiro do próximo ano, menos a população 1º de janeiro desse ano, vai dar aproximadamente o valor da taxa. Deu para pegar essa ideia? Né? Eu tinha imaginado 3.000, né? Quer dizer, 3.000 era a taxa com que a população estava crescendo em 1º de janeiro do ano T. Só que, ao longo do ano T, essa taxa pode se modificar. Então, ao final do ano T, o aumento da população, que é esse aqui, né? A população futura menos a população atual, né? Esse é o aumento da população. Pode não se confirmar, não pode não ser igual a essa taxa. Se essa taxa se mantivesse constante, aí ia dar igualzinho. Mas como, em geral, a taxa não se mantém constante, em geral, aqui é aproximado. A igualdade ocorre quando essa taxa é constante. Ao longo de todo o ano, né? Tá? Aí vai se confirmar. Tá? Então, lá nos cursos de matemática 1, costuma-se dizer, essa expressão aqui costuma aparecer, vocês devem ter visto lá. Era assim, o pessoal costuma dizer, você tinha a função, aí você derivou. Aí, a derivada serve para fazer uma projeção do que vai acontecer com y, ou que vai acontecer com o valor da função, quando x aumenta de uma unidade. Vem escrito lá, o pessoal costuma falar assim. Isso é o quanto a função varia quando x aumenta de uma unidade. Isso pode ser previsto pela taxa de variação que a função tinha aqui nesse momento. Lembram dessa expressão? Essa é uma ideia de aplicação da taxa de variação. Isso aqui, quando se aplica a se diz que você está fazendo uma análise marginal. Né? O pessoal da economia costuma fazer isso. É uma análise na margem, que às vezes eles têm expressões muito complicadas ou mal conhecidas, ou às vezes eles nem conhecem direito a função, mas ele conhece essa taxa. Ele pode não saber exatamente a expressão dessa função, então ele não sabe exatamente, né, expressar isso aqui ou expressar isso aqui. Isso aqui é um tempo futuro. Aqui, digamos, se fosse o momento atual. Aqui, um momento futuro. Uma unidade à frente, um ano à frente, um mês à frente, um dia à frente, qualquer coisa à frente. Então, se ele não sabe exatamente a expressão da f, talvez esse valor aqui ele saiba, porque ele foi lá e mediu. Isso representa o valor atual. Aí você vai lá e mede, você sabe. Agora, quanto vai estar valendo mais à frente? Uma maneira de aproximar é se você souber a taxa com que a função está variando, você pode aproximar dessa maneira. Tá? E se essa taxa se permanecer constante, aí você sabe que é igual. Tá? Como isso é mais raro, em geral é assim. Tá? Podendo ser igual, caso a taxa seja constante. Isso era o papo lá de matemática 1. Né?
Dependendo da função, você pega lá uma função, f de x igual a 5x mais 0,1x ao quadrado mais 100. Se você calcular f de x mais 1 e calcular f' e fizer a subtração, você vai ver que vai dar parecido. Né? Por exemplo, se você calcular lá para um certo valor, né? Por exemplo, f de 5, calcula f de 4 e a derivada, f' de 4. Né? Lembra que a derivada vai ser usada para aproximar o que vem pela frente. Tá? Então, o que vem pela frente é o momento futuro, o valor da coisa no momento futuro, menos o valor da coisa agora. Isso pode ser aproximado pela taxa de variação da função agora. Tá? Se você pegar e calcular, você vai ver que vai dar aproximado. Tá? Vai dar uma aproximação. Se pegar essa função, calcular f de 5, f de 4, derivar, calcular a derivada em 4, deve dar um valor bem aproximado. Agora, às vezes dá muito aproximado, às vezes dá uma aproximação muito ruim. Por que às vezes dá uma variação muito ruim? É porque isso aqui está variando muito. Então, se você fizer uma previsão de futuro baseado no momento atual, a partir de uma taxa que está variando muito, a taxa agora é 4, é tanto, é um certo valor, mas pode ser que daqui a pouquinho, em 4,1, a taxa já seja outra. Aqui no 4,5, talvez a taxa já seja completamente diferente. Então, o f de 5 vai depender da taxa aqui, da taxa aqui, da taxa aqui, tudo isso vai influenciando o valor futuro. Então, se você faz a previsão baseada apenas no valor desse momento, pode dar muito errado, caso essa taxa varie muito. Se essa taxa não variar muito, variar pouco, a previsão funciona bem, tá? E seria uma previsão baseada no que se chama de análise marginal. A análise marginal é essa jogada. Quer dizer, isso está incluído na análise marginal. Você usar a derivada para fazer previsões do que vem pela frente, como é que a situação vai estar uma unidade à frente. Tá? Então, a ideia lá, no Matemática 1, até agora eu estou falando Matemática 1, vocês devem ter ouvido essa conversa toda lá. Talvez estejam até meio esquecidos. Talvez até tenham faltado essa aula, algum de vocês, mas essa conversa teve lá. Teve ou não teve? Me confirma aí alguém no chat. Teve, professor. Essa aí é a forma do conceito da derivada, né? O x mais 1, é porque era x mais h sobre h, não era? Era dividido por h, quando o h tende a zero. Mas por aí mesmo. Isso. Tá. Olha É, só. porque no caso x mais 1 seria dividido por 1, então. Exatamente. Olha lá. Então, isso na função de uma variável. Agora, em várias variáveis, a ideia vai ser a mesma. Só que aí, para cada variável, você vai ter uma taxa, vai ter uma previsão. Olha só. Imagina aqui. Eu tenho uma função de duas variáveis. Olha lá. Se essa função, por exemplo, f de xy. Aí eu vou fazer uma variação no x. Eu quero saber, quero prever do quanto vai variar a função se eu aumentar x de uma unidade. Aí, quem vai me dar essa informação é a derivada da função com relação a x. Porque quem está variando é x. Observa que o y permanece fixo. Então, isso vai ser aproximadamente a derivada da f com relação a x. Nesse momento inicial, a derivada é sempre previsão do que vem pela frente, né? Do quanto aquilo vai aumentar. Né? Então, eu uso aqui, no momento atual, né? Para prever como as coisas vão estar no momento futuro. Quanto vai aumentar do momento atual até o momento futuro. Né? Então, a ideia seria essa. É a mesma ideia do Matemática 1 adaptada aqui. Se eu fizesse
o aumento na segunda variável, olha, aqui quem está variando é y. Então, eu vou... E o x é uma constante. Então, a ideia é usar a derivada com relação a y, calculada aqui nesse ponto atual, inicial. Tá? E assim por diante. Aqui só tem duas variáveis. Se tivesse uma terceira variável z, seria análogo, né? Se fosse, vamos imaginar aqui embaixo. Se fosse assim, se a gente tivesse w igual a f de x, y, z. Né? Então, se eu quisesse variar z, o que aconteceria com o valor dessa função quando z aumenta de uma unidade? Eu vou ver do quanto ela aumentou com relação a x, y, z. Isso vai ser aproximado, ó, é z que está variando. Então, é a derivada da f com relação a z no momento inicial. X, y, z. É a mesma coisa do cálculo 1, só que adaptado à linguagem das várias variáveis. Percebeu? Vamos ver os slides ali, que ali está bem organizado. Estou usando os slides, porque se a gente fica escrevendo aquilo tudo, né, no quadro, demora um tempão. Então, o slide mais rápido. Vou voltar nos slides, tá? Vamos lá. Tá. Então, vamos lá. Olha só. Taxa de variação instantânea. Olha aí. Para uma função de uma variável, y igual a f de x, a derivada representa a taxa de variação instantânea, assim que se fala, de y com relação a x. Aí temos aquela relação. Se eu quero saber o que vai acontecer mais à frente, qual vai ser o aumento no valor, a variação no valor, aumento não é bem exato, que pode aumentar, pode diminuir. Vamos falar, se eu quero saber a variação do valor da função, quando eu vou de x para x mais 1, isso pode ser aproximado pela derivada em x, por essa taxa de variação em x. Tá? Isso é matemática 1. Agora, olha lá. Em várias variáveis. É a mesma coisa, só que você adapta a linguagem. Tem uma função com um monte de variáveis. 2, 3, 10, 1000, sei lá. Olha lá. A derivada parcial, derivada de z, com relação a x1. x1 eu chamei de x1 a primeira variável, né? Porque eram várias. Quando são várias, é melhor chamar de x1, x2, x3, x4, do que x, y, z, w. Daqui a pouco o alfabeto acaba. Né? Então, a primeira variável é x1. Então, a derivada parcial, derivada de z com relação a x1, representa a taxa de variação instantânea da função com relação à variável x1, quando todas as outras variáveis, as demais variáveis, são mantidas constantes. Ou seja, quando apenas x1 varia. Aí você vai ter aquelas relações adaptadas. Bom, o mesmo se aplica a qualquer variável, derivada parcial com relação a qualquer uma das variáveis, né? Então, por exemplo, se a função tiver duas variáveis, é como eu escrevi ali. F de x mais 1, y, menos f de x, y, o x variou. Isso é dado aproximadamente pela taxa de variação em x. Tá? Será que eu botei aí a de... botei a de y também. Olha aí, no caso da função de duas variáveis, se y aumentou de uma unidade, o x se manteve fixo. Então, eu posso estimar esse aumento com a derivada com relação a y no ponto inicial, xy. Repara que a derivada, né, ela pode ser usada para estimar o que vem pela frente, o que vai acontecer. Repara que todos esses, né, eu estou querendo saber o que vem pela frente, aí eu uso a derivada no momento inicial. Né? Ok? Quem quiser tirar um print, aí está o resumo da coisa, organizadinho. Tá? Podemos seguir? Bom. Olha aquele exemplo inicial.
Lembra dele? A função de produção. Está escrito aí exatamente o que estava escrito antes. Número de unidades de um bem produzidas diariamente. X era o número de operários, Y era o número de máquinas. Aí a gente tinha perguntado, produtividade marginal com relação a X, a derivada de P com relação a X. Produtividade marginal com relação a Y, produtividade marginal da maquinaria, derivada de P com relação a Y. Nós tínhamos calculado essas duas, isso foi aí que a gente... A última vez que a gente falou desse exemplo, nós fomos até aí. Lembra? Bom, aí ele vai crescer um pouquinho agora. Olha lá. A derivada de P, naquele momento em que você tem 10 operários e 8 máquinas, a derivada com relação a X, a taxa de variação da produção com relação a X. Nesse dia aí, em que tinha 10 operários e 8 máquinas, deu 52. É só substituir o x igual a 10 e o 4 e o y igual a 8, fazer a conta exatamente ali em cima, né? Vai dar 20 mais 32, 52. Claro, né? Agora, observa. Taxa de variação da produção, ou produtividade marginal, é a mesma coisa que taxa de variação da produção, que é a derivada da produção. No caso, com relação a Y, com relação ao número de máquinas. Naquele mesmo dia em que você tinha 10 operários trabalhando e 8 máquinas funcionando. Aí substitui ali. X igual a 10, substitui exatamente em cima, né? X igual a 10, Y igual a 8, vai dar quanto? 40 mais 48. 88. Tá? Tudo bem até aí? Agora, vamos usar esses valores para brincar com aquelas projeções. Olha só. Se eu imaginar, se o número de operários aumentasse de uma unidade, se eu passar de 10 operários para 11 operários, qual vai ser o aumento na produção? Bom, tem duas maneiras de fazer isso. Eu posso ir lá em cima na função produção, tá vendo? Ela está logo no início do enunciado, lá em cima. P de xy igual a x2 mais... Eu posso ir lá em cima, calcular P de 11, 8, depois calcular P de 10, 8 e subtrair, né? É só ir lá e calcular. Agora, o que a gente escreveu aqui, eu quero ressaltar aquela aproximação dada pela derivada. No caso, eu vou usar a derivada parcial com relação a x, porque quem está variando ali é o x. Lá no ponto 18, olha ali, deu 52 ali, está vendo ali embaixo, à esquerda? Então, esse P11,8 menos P10,8 é aproximadamente 52. Viu lá? Usando aquele conceito da derivada. Sacou? Se você substituir lá em cima, calcular P de 11,8, P de 10,8, deve dar algo próximo disso, tá? Algo parecido, tá? Alguma coisa. Agora, o outro caso. Se a gente, em vez de aumentar o número de operários, resolveu aumentar o número de máquinas. Sei lá, às vezes tem operário aí meio ocioso, tem que botar mais máquina nesse negócio. Então, eu queria ver o que acontece nessa última situação aqui no cantinho inferior à direita. Se eu aumentar o número de máquinas para 9, então, quero saber o quanto aumenta a produção. O número de operários continua 10. Inicialmente, eu estava nesse patamar, né? Eram 10 operários e 8 máquinas. Agora, imagina, aumentar o número de máquinas em uma unidade. Posso ir lá em cima, na expressão do P de xy, fazer as contas. Calcula P de 10, 9. Calcula P de 10, 8. Subtrai. A nossa ideia é que esse valor, esse aumento, essa variação na produção, deve aumentar, né? Essa variação na produção pode ser aproximado pela derivada que nós calculamos aqui. Está logo à esquerda ali do P de 10,9 menos P de 10,8.
é a taxa de variação de P com relação a Y, a derivada de P com relação a Y, no dia em que você tinha 10 operários e 8 máquinas. Então, a aproximação usando a derivada parcial vai ser 88. Tá? Aqui, então, esses dois números, 52 e 88, para aproximar essas variações na produção, são dados ali pelas duas derivadas. Pegaram a ideia? Quem quiser tirar o print, agora está completo aí o quadro. Vamos ver o outro exemplo? Olha aí. Lembra dele? A função de custo conjunto? Né? Era o custo para produzir X unidades do produto A, Y unidades do produto B. Aí vinha a pergunta, a gente calculou, deu essas duas derivadas aí. Era o custo marginal com relação a X e o custo marginal com relação a Y. Nós calculamos, né, vimos e tal, deu esses valores. Aí é aquela mesma história. Eu posso calcular essas derivadas em algum momento e aí usar para fazer previsões. Olha lá. Por exemplo, quanto vale essa derivada aí? A derivada do custo com relação a X. Custo marginal com relação a X. Naquele momento, 10, 20. Caramba, é só ir ali em cima, fazer x igual a 10 e y igual a 20. Na derivada, né? Na derivada nem aparece o x, está vendo? Só aparece y. Então, eu vou fazer o y igual a 20. Substituir lá, vai dar 20, ali de 50, né? Porque o y 20 vai dar 40 mais 10, 50. O valor aproximado disso está aqui, 78,24. Tá? Agora, vamos ver... Ah, sim. Vamos fazer a previsão. Se a gente aumentar a produção do primeiro deles, do produto A, né? De 10 para 11, isso aí poderia ser uma produção diária, né? Um registro diário da produção. Não está citado ali no enunciado, podia ser alguma coisa assim. Então, a produção, por exemplo, diária, aumentando de 10 para 11 unidades do produto A. Isso ia aumentar os custos, né? De quanto? Isso pode ser aproximado pelaquela derivada ali de cima. Olha lá. O aumento nos custos seria aproximadamente esse. Tá? Exatamente aquela derivada ali de cima. Agora, do lado, vamos ver a outra derivada. Derivada dos custos, da função custo, com relação ao número de unidades do produto B, que são produzidas. Então, quando eu produzir 10 de A e 20 de B, a taxa de variação com relação do custo com relação a Y é dada por aquela fórmula que está ali em cima, tá vendo? Ali em cima tem a fórmula pronta já calculada, derivada de C com relação a Y. É só substituir o X e o Y ali naquela expressão, que vai dar 8. Pode testar. Vai dar 8? Vai dar 400 dividido por 50, né? É 8. Então, se eu quiser aumentar o número de unidades do produto B, o número de unidades produzidas do produto B, e qual será o impacto disso nos custos? Poderia fazer essa avaliação aí. Custo para produzir 10 unidades do A e 21 unidades do B, menos o custo para produzir 10 de A e 20 de B. Isso vai representar o quanto os custos aumentam se eu aumentar a produção de B de uma unidade, né? De 20 para 21. E isso vai ser dado pelaquela derivada que está ali na frente, em cima, perdão. Olha ali, 8, aproximadamente. Então, comparando essa última linha aí, você vê que aumentar a produção do produto B tem um impacto muito menor nos custos de produção do que aumentar a produção do produto A, né? Pode ser que essas aproximações
não estejam lá muito boas, mas são só aproximações, mesmo que estejam boas, são só aproximações. Mas elas já me respondem essa pergunta. Aumentar a produção de B dá um impacto muito menor nos custos do que aumentar a produção de A, né? Agora, tem que ver os custos de venda e tal, para ver o que vale mais a pena. Mas daí, desses valores, já se tem essa ideia muito clara, né? Aumentar ali a produção de A, os custos aumentaram quase 10 vezes mais, né? Um aumentava 8, o outro aumentava quase 80, né? Tá? Então, esse produto A aí é caro para produzir, né? Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu queria saber, assim, e se eu quiser saber a taxa de variação, a equação, né, de taxa de variação, quando eu aumento os dois produtos? Tem alguma forma? Vai somar. Soma as duas taxas. É só eu somar as duas equações. Aquele 78,24 com o 8. Não, perdão. Cadê? Exatamente, são as duas. Se eu somar essas duas taxas, para você... No caso, tipo assim, daria certo se eu somar essas duas equações, o 20 LN 10 mais o 40x sobre... Você vai somar isso. Tá, exato. A soma. Tá. Aqui, né? Ali, naquela linha do meio, na segunda linha ali. Se você aumentar de 10 para 20... Não, se você aumentar uma unidade na produção de A e uma unidade na produção do B, você somando os dois valores, você teria a ideia do quanto aumentariam os custos caso você aumentasse uma unidade de cada um. Tá? Entendi. Obrigado. Uma com o efeito da outra. Tá? Olha lá. Naquele que a gente fez antes, da função produção, vou voltar ali rapidinho. Voltando aqui. Repara, a gente pode fazer aquela comparação também do impacto na produção. Aqui, X e Y representavam número de operários e número de máquinas. Então, olha, nas equações ali embaixo, olha a coluna da direita. P de 11, 8, menos P de 10, 8, e depois embaixo dela, P de 10, 9, menos P de 10, 8. Então, o P de 11, 8 menos P de 10, 8 mostra aproximadamente o aumento da produção se você aumentar em uma unidade o número de operários. Já a linha de baixo mostra o aumento na produção se você aumentar em uma unidade o número de máquinas. Você vê que está muito mais vantajoso aí, né, nesse momento, aumentar o número de máquinas, né? Mesmo um cálculo aproximado já te dá a ideia. Não, nesse momento aí, ter operário aí enrolando, né? Meio ocioso, né? Porque se você vale mais a pena aumentar o número de máquinas aí, né? Bota mais uma máquina que a produção aumenta bem mais do que se botar mais um funcionário. Tá? Dá para perceber essas coisas, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Tinha esse do custo, né? Agora tem um exemplo novo agora aqui. Esse aqui. Eu vou passar essa função ali para o quadro, para a gente fazer a derivada dela aqui no quadro. Depois a gente fica nos slides. Mas eu estou apagando aqui o quadro, eu vou copiá-la para cá. Aguenta aí um minutinho, que já vou passar para o quadro. Eu tenho que copiá-la. Se eu passar para o quadro, eu não perco o valor dela. O valor dela quanto é? Cadê? É um lucro L de XY igual a quanto? 3.000 mais 240Y mais 20Y vezes X menos 2Y. Caramba. Menos 10 vezes X menos 12 ao quadrado.
ficar apertado aqui, mas coube. Deixa eu ver se está certo. 3.240y, 20y, y menos 2, x menos 2y, menos 10, x... Tá bom. Isso representa o lucro semanal de uma loja lá. E x representa o quê? Está ali. Ó, seja x a quantia em milhões investida no estoque da loja, né? E y, número de funcionários. O lucro semanal L era dado por essa relação. X é o investimento no estoque e Y, o número de funcionários. X representado em milhões, né? X igual a 5 representa 5 milhões. Tá. Vamos voltar aqui para o quadro. Pronto. Tá aí. Olha lá. Vamos calcular as taxas de variação? Quanto dá a taxa de variação de L com relação a X? Você calcula aí? Vou dar um minutinho para você calcular. É uma conta que tem várias parcelas, né? E aí, quanto vai dar isso? Vai ter uma derivada do produto ali, né? Ou então você faz o produto, né? Tem produto ali. Faz aí. Derivada da função lucro com relação ao capital investido nesse estoque. Que coisa mais enrolada. Ó, essa é fácil. Derivada com relação a x. Pelo menos o começo é bem fácil. Vou imaginar y fixo, constante. Então, a derivada do 3.000 é quanto? Bom, 3.000 é constante sempre, né? 0. Mais derivada de 240y. Y é constante. Derivada 0. Mais... mas ali é uma constante. Aqui. É uma constante vezes uma função. Isso é constante, né? Eu falei em produto, isso aqui realmente é um produto, mas é uma constante multiplicando a função. Não precisa de regra de produto. Quanto vai dar ali? Derivada de uma constante vezes uma função. É a constante vezes a derivada da função. Vezes a derivada disso. Quanto dá a derivada disso aqui? Dá 1. Dá 1, né? Porque a derivada de x é 1. Derivada de 2y é 0. Então, 20y vezes 1. Tá? 20y, né? Claro. Menos 10 vezes a derivada de x menos 12 ao quadrado. É a derivada de uma expressão tipo u elevado a n, né? Como é que deriva u elevado a n? N, u elevado a n menos 1 vezes u', né? Assim? Ó, então vai ser menos 10 vezes o quê? N vezes u, x menos 12, elevado a n menos 1, que é 1, vezes u', que é 1 também, que é a derivada do x, né? Pronto. Olha aí. Então, vai dar 0, 0, 20y menos 20x, né? Que aqui vai dar 20, aí multiplica, faz a distributiva. Menos 20x
Menos com menos mais, 20 vezes 12 vai dar quanto? Mais 240. Tá certo? Essa é a derivada do lucro com relação a x. A função L com relação a x. Agora me faz aí a derivada da função L com relação a y. Faz aí. Então, quanto é que vai dar? Derivada de L com relação a y. Vamos ver. 0, 240, aqui tem produto, né? Tá vendo? Então, ou eu faço a conta, faço a distributiva e derivo, ou então derivo assim mesmo usando a regra do produto. Usando a regra do produto, seria a derivada do primeiro, ó, mais 20, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é menos 2. Teria sido menorzinho ter multiplicado de cara e derivado, né? Mas, tudo bem, vai dar igual. E a derivada desse termo todo aqui, menos 0, né? Porque só tem x, e o x é constante na derivação com relação a y. Então, vamos escrever aqui embaixo quanto deu. 240. Ó, aqui vai dar mais 20x menos 40y menos 40y. Tá? Então, eu posso juntar menos 40 com menos 40, vai dar menos 80y. Estão certas aí as derivadas? Com relação a x, com relação a y. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Professor? Não, deixa, professor. Tá? Então tá. Olha lá. Vamos voltar ali para os slides também? Então, vai ter umas coisinhas lá. Vamos ver. Olha aí. Nessa situação. Está aí a função. A gente acabou de calcular as derivadas. Aí, o que acontece aqui? Ele vai dizer, antes a gente já calculou, né, aquele valor que a gente achou, exatamente o que nós achamos ali no quadro. 20y menos 20x mais 240. E a outra derivada vai sair ali, 240 mais 20x menos 80y, que foi exatamente o que a gente achou no quadro. Tá? Qualquer dúvida, só conferir lá, tá vendo? Exatamente os valores que tinham dado no quadro. Ok. Então, continuando. O que ele vai fazer? Olha só. Valor da taxa de variação de L com relação a X. Nesse ponto, quando X é 20 e Y é 10. Ou seja, tinha 20 milhões investidos em estoque, haja estoque, né? E 10 funcionários. É só substituir ali, né? Quanto dá essa derivada aí no ponto 20
e 10. É só fazer x igual a 20 ali, y igual a 10 ali. 40? 40? Que 40 é esse? Não, tá certo, tá certo. Espera aí. 20y dá 200. E 20x... claro, é 40, tá certo, tá certo. É só fazer a conta ali. Que vai dar 20y, 200, menos 20x é 20 vezes 20, é 400. Vai dar 200 menos 400 mais 240. Dá 40, claro, lógico. Tá, enrolei ali na conta. Olha aí. E a outra? Derivada de L com relação a Y, nesse ponto aí, 20, 10, no mesmo ponto. Aí é só ir aqui em cima do... Está ali a derivada, 240 mais 20x menos 80y. Você substitui ali o x por 20, o y por 80, quanto vai dar fazendo a conta? Menos 160. Bom, vamos interpretar daquela maneira lá. Olha aí, aquela primeira derivada serve para fazer essa estimativa aí, do quanto vai variar o lucro se o x aumentar de uma unidade. Então, o x aumenta de 20 para 21, tá vendo? Aí, o que acontece? Isso aí, usando a derivada que está logo acima, vai ser aproximadamente 40. Vai haver um aumento de 40 no lucro. Não foi dito em que esse lucro estava medido, né? Deve ser em milhões, sei lá, em milhares, alguma coisa aí, não importa. Tá? Aumenta 40. Agora, a segunda derivada parcial ali, a derivada com relação a y, a gente pode usar também para fazer previsão. Olha lá. Agora, a previsão vai ser qual vai ser a variação do lucro quando o número de funcionários, y, né, aumenta de 10 para 11. Vai ser dado pela essa derivada que está exatamente ali em cima. A derivada do lucro com relação ao número de funcionários, no ponto 20, 10, que dá aquele valor menos 160. A conclusão aí, mesmo com cálculo puramente aproximado, que é um cálculo mais rápido, em geral, você vê claramente que é muito mais jogo aumentar o estoque do que aumentar o número de funcionários. Aumentar o número de funcionários dá uma variação negativa no lucro, vai dar queda no seu lucro. Pagando aí salário de operário, obrigações trabalhistas, sei lá mais o quê, não vai ser boa coisa, não. Mais jogo, aumentar o estoque, que dá um aumento de lucro ainda. Está claro isso? Quem quiser tirar o print, está aí, completo. Ok? Alguma pergunta aí sobre essas coisas? Olha só. Então, voltando lá para o quadro, que a gente já está perto de acabar. Olha aqui. Bom, lá na página já tem a lista 10. É a nossa última lista do curso. Assim como esse é o nosso último assunto. Olha só. Na lista 10, que já está lá, vocês podem fazer os exercícios 1, 2 e 3. Já dá para fazer esses 3 aí. Já é bom ter um treinamento lá sobre essas coisas que a gente falou hoje. Tem umas derivadas mais elaboradas, mais assim, mais puxadinhas, tem outras mais fáceis, tem de tudo lá, tá? Nesses 3 exercícios. Quinta-feira, a gente vai encerrar a matéria. Ainda sobra alguma aula. Quinta-feira, que dia é? Quinta-feira é dia 10. Né? Quinta-feira, dia 10. Aí a prova é dia 17, a P2 vai ser no dia 17, não é isso? Então, aqui no dia 15, a gente tem o dia livre para fazer exercícios, tirar dúvidas, essas coisas, né? Agora, na próxima quinta, dia 10, a gente deve terminar, eu acredito que vamos terminar, porque não falta muita coisa, não.
Tá? A gente deve terminar aqui. Ainda tem uma sobra aqui de um dia até a P2. Tá? Olha lá. Como é que estamos de horário? Tem uns minutinhos ainda, então vamos aproveitar esses minutinhos para fazer uma última derivada aqui. Agora eu quero ver, hein? Vou dar uma melhorzinha. Tá aqui a última do dia, né? Olha só. Imagina aqui, Z igual a quê? X é elevado a XY menos ln de x mais y. Pronto. Caramba! Derivadas parciais com relação a x, com relação a y. Um minutinho para você. Olha só, vamos pensar aqui na derivada com relação a x. Repare, tem x aqui multiplicado por uma expressão que tem x também. Aí é um produto de funções, eu tenho que usar a regra do produto. Vamos lá. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Qual é a derivada de E elevado a xy com relação a x? A gente já fez isso hoje. Derivada de E elevado a u é E elevado a u vezes u', vezes a derivada disso com relação a x. Derivada disso aqui com relação a x é y. Tá? Menos derivada de ln de uma expressão. Isso é u' sobre u, né? Então, mas u' é a derivada que a gente está fazendo em relação a x. Então, vai ser derivada disso aqui com relação a x. Derivada do x é 1, a do y é 0. 1 sobre x mais y. Viu lá? Aqui podia organizar, né? Escrever x e tal. O tempo está acabando. Já acabou, né? Vamos só escrever essa derivada aqui para terminar. Olha lá. Agora, não precisa mais de regra de produto. Porque isso aqui é uma constante vezes uma função. Então, a derivada é a constante vezes a derivada da função. É elevado a xy vezes x. Né? Derivada disso aqui, o u', com relação a y, vai dar x. Menos u' sobre u. 1 sobre x mais y. Pronto. Está aí. Tá? Podia arrumar, claro, né?
x ao quadrado é elevado a xy menos 1 sobre x mais y. Ali também podia dar uma armadilha. Alguma pergunta, pessoal? Então, boa noite a todos. Até quinta. Aí, professor. Boa noite, professor. Até quinta. Boa noite. Boa noite, até quinta. Boa noite.